liberação principalmente de leucotrienos, tá? Então, com a liberação da histamina, o que a gente vai apresentar? Espirros, coceira, coriza, tá? E é justamente nessa via inflamatória que os antialérgicos vão funcionar, né? Antihistamínicos, tá? Já a via que produz os leucotrienos, elas vão ser responsáveis pelos sintomas de obstrução nasal, congestão nasal, persistência da congestão nasal, tá? Então, aqui a gente já tem uma outra linha de tratamento, que são os antileucotrienos. Pode passar, por favor? Então, aqui, nos 10 primeiros minutos, a gente tem liberação principalmente das histaminas, tá? Que é a fase precoce da rinite, prurido, obstrução nasal, rinorreia, espirro. E na fase tardia, tá? A obstrução nasal. Se vocês perguntarem ao paciente o que mais incomoda a vida do paciente com rinite é o nariz entupido, tá? Então, é a congestão nasal. Claro que tudo importa, né? Os sintomas irritativos, que são esses liberados pela histamina, também incomodam muito, mas eles conseguem se resolver rápido, em até 30 minutos, com o uso do medicamento, mas a congestão nasal é sempre mais difícil da gente tratar. Pode passar. Quem desencadeia a rinite alérgica, tá? Então, são os aeroalérgenos: ácaro, poeira, fungo, barata, pólen, gramíneas. Que mais? Deixa eu ver aqui. Os agentes intradomiciliares, fumaça de cigarro, tá? Poluentes ambientais. Então, são coisas assim que acabam realmente irritando. Eu tenho uma paciente que tinha uma rinite alérgica de difícil controle. Ela era dona de um posto de gasolina. Toda vez que ela chegava no posto de gasolina, ela tinha sintoma, só que ela não ficava ali na área do posto abastecendo, né? Ela era dona, ela ia lá pro escritório dela. Só que no escritório dela tinha pequenas amostras de material de gasolina, né, em frasquinhos, e isso desencadeava a crise nela. Então, pode ser uma exposição realmente mais localizada, que já é responsável por essa manifestação, tá bom? Pode passar. Então, a gente estuda rinite como a gente estuda asma, tá? Então, existe um grande paper que é um divisor de tratamentos da rinite, que é o estudo ARIA, tá? Então, o ARIA ele veio para determinar o quanto que a rinite impacta a vida de quem tem asma. Então, desse estudo, a gente define o nosso tratamento, a nossa classificação da doença, enfim, ele é o nosso norte, tá? Na condução dos pacientes com rinite. Todo paciente que tem rinite não necessariamente vai ter asma, mas quem tem asma tem rinite, e essa rinite precisa estar bem controlada, tá? Então, o ARIA classifica a rinite em intermitente e persistente, tá? Leve e moderada. Antigamente, cada sociedade tinha a sua classificação, né? A classificação do Brasil era diferente, era rinite perene, sazonal, né? Que tinha muita relação ali com o ciclo do ano. E, enfim, agora não usamos mais essa classificação. E aí, pode passar, por favor. E a gente ainda determina se ela é leve ou moderada de acordo com o impacto, tá? Na vida escolar ou de trabalho dessa pessoa, tá? Ela é uma rinite persistente quando ela ali ocupa menos que 4 dias na semana e a pessoa não precisa faltar à escola ou trabalho por conta dos seus sintomas. Ela é dita persistente quando isso acontece mais do que 4 dias da semana, tá? E precisa faltar aula, ela é considerada moderada. Vocês não vão ver a gente falar em rinite grave, tá? Mas é bem difícil a gente classificar assim, mas geralmente esses pacientes com rinite grave, persistente, a gente já encaminha para o alergista, já encaminha para uma imunoterapia, tá bom?
são pacientes ali que já vão ter outros sintomas associados, asma, rinite conjuntivite alérgica, tá bom? Dermatite, são aqueles pacientes mais atópicos, tá? Pode passar, por favor. Então, como que a gente classifica a rinite atualmente, questão de prova de residência, essa aqui, pode passar. Intermitente persistente, tá? Então, isso aqui acaba sendo pegadinha se você não fez uma revisão do assunto antes de uma prova, né? Então, sazonal e perene já foi uma classificação. Rinite alérgica e não alérgica também é uma classificação, tá? Mas atualmente, para a rinite alérgica, o que a gente usa é intermitente e persistente. Pode passar. Quadro clínico é muito conhecido por todos vocês, eu tenho certeza, todos vocês conhecem, ou tem rinite, ou conhecem alguém que tenha, tá? Eu sou otorrino e tenho rinite, então é o espirro, é a coriza, é a coceira, é a tosse com gotejamento posterior, é a dor de cabeça no dia seguinte, tá? É a hiposmia, é o sono fracionado, quebrado, é a respiração mais bucal por conta do nariz trancado. Então, o sintoma da rinite é bem clássico, né? A gente já sabe que o paciente vai entrar lá no consultório levando a mão no nariz, né? Fungando. Pode passar. E no exame físico, o que a gente espera encontrar? Palidez, tá? Da mucosa nasal, edema e cianose periorbitária, né? Então, criança com olheira, criança alérgica, tá? Criança com dupla prega palpebral aqui inferior, criança atópica, alérgica, tá? Que são as linhas de Denny-Morgan. Pessoa com o nariz com essa marca, com essa prega horizontal aqui no nariz, de tanto levantar, né, de tanto enxugar o nariz, saudação do rinite, o nome dessa marca. Mais uma característica de pessoas bem alérgicas, tá? E o padrão respiratório mais bucal, né? Então, aquela respiração, aquela pessoa que mais respira pela boca do que pelo nariz, vai ter alteração no crescimento crâniofacial. Então, vai ter alteração na estatura, no crescimento, né? Na conformidade dos dentes, então o palato ele sobe, fica mais ogival, né? Então, dando toda aquela característica de uma face adenoidiana. Pode passar. Então, no exame físico, é isso que a gente normalmente espera. O que é um nariz normal? É uma mucosa rosada, de tamanho normotrófico, tá? Onde tem uma boa passagem ali para o ar, tá? Então, isso aqui é uma rinoscopia anterior, tá, gente? Já o nariz com rinite, ele vai ser pálido, ele vai ser acinzentado, esse corneto vai estar aumentado, muito aumentado de volume, ou dependendo do tempo de doença, até mesmo atrófico, tá? Diferente de um nariz de uma gripe, de um resfriado, de uma sinusite, onde essa mucosa vai estar hiperemiada, tá? Então, aqui é um ponto bem especial para vocês usarem, tá? No dia a dia de vocês, quando vocês tiverem dúvida se é uma crise de rinite ou se é uma gripe. Pode passar. Então, como a gente faz, né, a rinoscopia anterior, vocês vão aprender no nosso consultório, a gente usa um espéculo, né, e tenta observar até a região do meato médio. Às vezes é difícil, às vezes não consegue, o corneto está enorme, gigante, né, bem edemaciado, e a gente não consegue ver. Vai classificar, né, a hipertrofia desse corneto em moderado, severo. Pode passar. Como que a gente faz o diagnóstico, então, da rinite? História e anamnese, tá bom? Então, a gente pode pedir ali alguns exames laboratoriais para direcionar nosso tratamento, tá? O hemograma,
as IgEs específicas, né, para ácaro, para pólen, para barata, para fungo, para saber qual que é a sensibilidade desse paciente, tá? Então, existe o prick test, né, que é aquele carimbinho que a gente usa. Geralmente a gente reserva esses exames para quando o paciente vai precisar fazer imunoterapia, tá? A gente já está pensando em fazer uma vacina para eles e a gente, para direcionar, para ver qual vai ser a vacina, né, a gente pede tanto os exames de sangue, né, que é o rash ou imunocap, como o prick test, que é o teste intradérmico. Citologia nasal não é mais utilizada, tá? É mais para estudo mesmo. E teste de provocação nasal também é mais para estudo. Teste de provocação nasal era realizado assim: você veda uma narina, oclui uma narina e coloca o agente aeroalérgeno desse paciente na outra narina. Daí você consegue ver que a narina que teve exposição, ela fica reativa, né? Ela fica mais secretiva do que a narina que não teve a exposição ao alérgeno. Ponto. Exames de imagem, peço? Não, tá? Somente quando complicação. Somente quando esse paciente apresenta um desvio de septo, que vai ser cirúrgico, ou eu já tratei, já melhorei os sintomas irritativos dele, mas a obstrução ainda continua, eu quero saber por que está tão congestionado esse nariz, tem algum pólipo, tem alguma complicação dentro desse nariz, mas para diagnóstico, o exame de imagem não vai ajudar em nada, gente, tá bom? Pode passar. E o que é mais interessante para vocês é o tratamento, né? Então, o tratamento da rinite é baseado em 3 pilares: higiene ambiental, tratamento medicamentoso e, quando indicado, a imunoterapia. Falei para vocês que eu tenho rinite, né? Tenho rinite minha vida inteira. Então, quando eu era criança, tratei, enfim, vida adulta não tenho mais crise, nem lembro que o nariz existe, exceto em essa época do ano, né? Que começa a fumaça, a fuligem, e aí eu tenho muita sensibilidade e volto a ter crise. E aí começo um ciclo de tratamento curto para essa época do ano, tá? Ou, como eu fiz em alguns outros anos, viajo. Vou pra praia e aí não tenho sintoma. Bom, pode passar, por favor. Tratamento medicamentoso, tá? O que a gente vai usar? Antihistamínico, descongestionantes, corticoides tópicos e as imunoterapias. Pode passar. Quais são os antihistamínicos da nossa escolha, tá? Os antihistamínicos clássicos. Os antihistamínicos de segunda geração, que são os não clássicos, tá? Que são aqueles que não atravessam a barreira hematocefálica. Os clássicos, que são os antihistamínicos que atravessam a barreira encefálica, são os mais antigos: hidroxizine, polaramine, Fenergan. A gente não usa para tratar rinite. São excelentes antialérgicos, tá? Para outras funções, não para tratar rinite, tá? Porque se eu dou esse medicamento para esse meu paciente, eu vou sedar ele. Como é que aquele meu paciente que precisava ser criativo vai ser criativo dormindo, gente? Não tem como. Ele vai faltar o trabalho por conta do medicamento, né? Nem mais por conta da doença. Então, a gente precisa ser cauteloso e prudente na hora de indicar esses medicamentos, tá? Pode passar, por favor. E a gente tem ainda pacientes, né, com rinite alérgica, que são gestantes, que são lactentes. Então, o que a gente pode usar nas lactentes, vocês vão ver, geralmente são esses de primeira geração, mas a gente também já nem usa mais porque tem medicamentos mais modernos, tá? A cetirizina, a bilastina,
hoje são as nossas principais escolhas, que são antihistamínicos não sedantes, tá? Tanto para grávida quanto para lactentes. Pode passar. E a gente pode associar, tá? Os dois principais medicamentos em um spray, tá? Então, hoje existe um medicamento sem nenhum conflito de interesse, tá? Hoje existe o Dimista, que é um antihistamínico, tá? Em um sprayzinho, ele é um antihistamínico junto com um corticoide nasal. Hoje, essa apresentação é o padrão ouro para tratamento da rinite, porque é uma monoterapia, né? São dois medicamentos em um. Então, é uma excelente escolha para tratamento de rinite. Pode passar. Então, os antihistamínicos, eles vieram evoluindo, né? Então, lá na década de 70, a gente só tinha basicamente ixizine de apresentação. Nos anos 80, vieram a loratadina, que já tem uma boa resposta ali para a pele, tá? A ebastina. E o tratamento foi se modernizando a partir ali dos anos 90, com a introdução da fexofenadina, que é o Allegra, tá? Que vocês devem conhecer de nome comercial, tá? E aí, o último antialérgico liberado foi em 2016, que foi a bilastine, tá? Muito bom também. E esse último ano, a gente teve uma modernização na apresentação da cetirizina. Então, hoje ela não é mais um comprimido, ela é uma cápsula, ela é um gel, então a ação dela acontece ali em segundos. Então, os tratamentos, eles vêm se modernizando também, tá? Pode passar, por favor. E descongestionante, tá? Certeza que aqui na sala também tem alguém que adora um Sorine, né? O soro Afrin, tá? Isso é proscrito. A gente não prescreve descongestionante tópico para paciente, tá? A gente até pode prescrever em casos de crise ou de desmame desse medicamento, tá? A formulação oral do descongestionante, tá? Um Allegra D, um Ebastel D, né? Que são comprimidos. As gotinhas descongestionantes não são utilizadas, elas têm um efeito rebote, elas causam uma rinite medicamentosa, então não uso. Quando vocês vão ver que na minha bolsa tem o Neosoro, não é para mim, não é para reusar de forma alguma, mas porque eu sou especialista e eu tenho casos de sangramento nasal. Então, no meu consultório vai ter, tá? Sorine, né? O soro, que vai me ajudar ali a controlar casos de epistaxe, de sangramento. Então, na bolsinha de urgência, de emergência de vocês, gente, é sempre bom ter, tá? Quando vocês estiverem na porta dos atendimentos, porque epistaxe é uma coisa também inesperada, né? Então, o especialista só usa para isso, tá? Pode falar aí, Ícaro. Olha, a vasoconstrição, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir o suprimento ali, né, sanguíneo. E isso vai fazer com que haja muita liberação de líquido, de secreção no nariz. Então, ele não é um medicamento para tratar a rinite, tá? Então, ele não é seletivo, tá, gente? Essa diminuição, vasoconstrição, vasodilatação, com o passar do tempo, tá? A gente pode diminuir o suprimento sanguíneo do nervo olfatório, tá? Nesse ciclo, e aí você perdeu o olfato por conta disso. Você destrói toda a mucosa, todo o epitélio do corneto, tá? E isso faz com que você não sinta, não perceba o ar entrando dentro do nariz, tá? Outro malefício, já falei, que ele não é uma droga seletiva, ele não atua só no teu nariz, ele não vai fazer a vasoconstrição só da mucosa nasal, ele vai atuar nos vasos
do coração, do cérebro, taquicardia, hipertensão. Então, o que eu falo no meu consultório? Esse medicamento é caro, é barato? Barato. Não tem como ele ser bom, gente. Não tem como ele ser bom. Eu sei que ele traz um alívio, tá? E o paciente com obstrução nasal, ele quer um alívio. Mas a gente tem coisas muito mais seguras para apresentar para ele. Pode falar? Ah, tá, desculpa. Pensei que fosse o que ia causar no paciente. Bom, a epistaxe, sim, ela vai diminuir o suprimento sanguíneo, né? Então, eu molho um algodão e coloco no nariz do paciente e espero ali alguns segundos para organizar aquele nariz e conseguir examinar. Mas vocês vão ter aula de epistaxe também, vocês vão aprender a fazer esses tampões. Ah, tá, e aqui tem, para dizer que eu nunca prescrevo, então, se você tem uma viagem que é inadiável, não posso cancelar, mas estou ali com uma crise de rinite, estou com o nariz entupido, na hora do pouso, até que a gente dá uma liberada ali nos vasos constritores, uso único, ocasional, esporádico, tá? Porque se eu tenho uma descida de avião, se eu tenho uma descompressão, tá? Com o nariz entupido, meu ouvido vai doer muito. Então, a gente não é interessante, tá? Viajar com o nariz entupido. Aí a gente apela. Pode passar, por favor. Os antileucotrienos. Os antileucotrienos, eles são aliados, tá? No tratamento da rinite alérgica para aqueles pacientes que são mais complicados, aqueles pacientes que têm asma associado, aqueles pacientes que têm polipose nasal. Então, aí a gente usa esse adjuvante aqui no tratamento também. Pode passar. Corticóide tópico. Maravilhoso, lindo, perfeito, tá? É o que a gente mais prescreve no nosso dia a dia. Então, budesonida, mometasona, fluticasona, todos são bons, gente. Uns vão ter maior absorção do que outros, tá? Então, um pouquinho mais de efeito adverso do que outros, mas todos são bons, todos são seguros, tá? Então, a gente só tem cuidado com aqueles pacientes que têm glaucoma de ângulo fechado, que daí a gente não pode fazer o corticoide tópico nasal, tá? Mas na grande maioria dos pacientes, tá? É extremamente seguro o uso prolongado desse medicamento, tá? Pode passar. Oi, Rian. Professora, essa diferenciação entre primeira, segunda e terceira geração em si, mas qual característica desses? Pela absorção sistêmica do medicamento, tá? Então, pode voltar lá. Tá? Então, a beclometasona, que é ai, meu Deus do céu. Que é o Clenil A nasal, ele é muito absorvido sistemicamente. Isso para a gente não é interessante, tá? A gente quer um medicamento que não tenha uma absorção sistêmica, que tenha uma ação local no nariz. Por quê? A rinite é uma doença da mucosa nasal. Então, eu quero tratar só essa mucosa, tá? Então, os de terceira geração, que são a fluticasona, a mometasona, elas hoje são a nossa escolha. Mas o que eu falei para vocês, a diferença do de segunda para o de terceira geração é muito pequena, tá? Os de primeira geração vocês não vão ver a gente prescrevendo, não. Mas de segunda e de terceira, extrema segurança. Pode passar. Então, a budesonida tem na rede pública, tem no SUS, tá? Várias apresentações. Então, tem a apresentação infantil, adulto, assim como a mometasona e a fluticasona, tá? Só que eles não são disponíveis no SUS. Pode passar.
E, cara, aí vem a expertise do especialista, né? Então, a gente sabe fazer desmame de medicamento também. Então, a gente associa, como eu te falei, um descongestionante oral, né? A gente dilui esse frasco, põe mais soro, vai desmamando aos poucos. Mas a gente não simplesmente fala, ó, para de usar o remédio, ponto, acabou. A gente dá suporte, tá? Mas o paciente que tem a dependência ali, né? Do medicamento, do neosoro, ele também tem que colaborar ali, tem que ter a sua parte ativa no tratamento. Então, mas a gente desmama muitos pacientes, tá? E quando a gente não consegue, tem cirurgia, a gente faz uma turbinectomia, libera o nariz desse paciente. O importante é ele respirar bem. Então, a recomendação, né, do ARIA, né, daquele estudo, é que para todos os casos leves e intermitentes, a gente use um antialérgico, tá bom? Um antihistamínico. Para aqueles pacientes que já têm sintomas moderados, a gente vai usar um antihistamínico junto com o spray nasal, tá? Com corticoide nasal. E para aqueles pacientes que já são mais graves, persistentes, a gente indica a imunoterapia, tá? Que pode ser feito com um alergista. Pode passar, ou com otorrino também, tá? Então, a gente falou do estudo ARIA, tem esse estudo McVia, que é um outro grande paper, tá? De rinite. Quando o ARIA foi lançado, ainda não tinha essa apresentação de 2 em 1, tá? Que eu falei para vocês, que é um sprayzinho nasal com antihistamínico e antialérgico, tá? E depois da indústria colocar isso no mercado, esse estudo saiu e esse hoje é um tratamento, é um medicamento padrão ouro para o tratamento da rinite, tá? Que é uma monoterapia, é um sprayzinho só com os 2 fármacos. Pode passar. Então, a imunoterapia a gente vai indicar para aqueles pacientes que têm asma ou que querem tratar a rinite deles, tá? Sem precisar fazer vários ciclos de tratamento de rinite. Então, a gente faz os exames de sangue, vê o que está, qual é a sensibilidade dele para cada um daqueles aeroalérgenos e formula uma vacina específica para esse paciente, tá? Essa vacina, ela vai ser bem diluída, tá? E ela vai ganhando concentração com o passar do tempo. Geralmente aqui o tratamento é bem prolongado, tá? São 2 anos, 5 anos usando o medicamento, mas esse paciente, ele melhora substancialmente a sua crise, tá? Então, ele fica até 15 anos ou até mais tempo sem sintomas de rinite. Então, ele realmente cura, né? Então, você passar 15 anos sem nenhuma manifestação, sem lembrar que tem rinite, é bom demais. Pode passar. Então, quando que o otorrino encaminha para o alergista, tá? Quando esse paciente tá asma descompensada, tá? Sintomas são muito prolongados, persistentes, ele tem alguma complicação e eu não posso fazer tratamentos, né, com ele, por exemplo, é um paciente idoso, marca-passo no coração, não pode usar ali antihistamínico porque tem algum risco, ou tem um glaucoma, não pode usar o corticoide. Aí a gente direciona para fazer as vacinas, né, com o alergista. Pode passar. E orientação de higiene ambiental para todo mundo, né, gente? Então, não pode fumar perto de criança, você vai estar aumentando a chance dessa criança ser mais responsiva, tá? Higiene ambiental, um ambiente que a pessoa dorme tem que ser limpo, tem que ser clean, tem que ser arejado, não pode ter muito cacareco dentro do quarto. Então, os animais, a gente
pede para que não entre dentro do quarto. A criança pode ter animal, pode ter cachorro, mas desde que não durma na cama dela. Isso também vai depender ali do quanto ela é sintomática para pelos, né? De animais. Então é isso. Alguma dúvida? Não, professora, tudo certo. Ícaro, marca consulta com a gente, Ícaro. Você vai desmamar desse medicamento. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, aqui a gente tem muito ácaro, muito fungo. E no Rio o clima é diferente, né? Então, o que é o soro? O soro é a água do mar. Então, tu tava lá no Rio, tava lá entrando no mar, lavando teu nariz e curava, e melhorava, né? Então, é complicado. Nossa região é bem complicada para rinite. Pode falar, Rian. Eu fiquei na dúvida quanto à indicação do Monteiro Castro, porque, por exemplo, na leve, branda, até moderada, o corticóide nasal já aguentaria, e na grave, terapia, mas no caso, o Monteiro Castro, tá, em que momento? Nossa, tá muito ruim o áudio. E quanto à indicação do Monteiro Castro? Porque, por exemplo, na leve, o corticóide nasal conseguiria aguentar, e na grave, ali na imunoterapia, que é o Monteiro Castro, que estaria em que momento? Ah, tá. A gente usa o antileucotrieno naqueles pacientes que têm asma, que têm polipose nasal, tá? Que não responderam ao primeiro ciclo de tratamento. Deu para perceber?